Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar a sintaxe, né? Hoje vamos trabalhar a oração e os seus termos essenciais, tá? Então, os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado. Então, vamos rever um pouquinho de frase só para lembrar. Então, frase é qualquer enunciado que você fala e alguém entende, não é? Então, se eu digo boa tarde e você responde boa tarde, você me entendeu, aconteceu, estabeleceu uma comunicação. A frase ela começa com letra maiúscula e termina com um ponto, ou exclamação, ou interrogação, ou reticência, tá? Ou ponto final. Mas a frase tem que estabelecer uma comunicação. Se for uma lista de palavras, assim, sem letra maiúscula, sem pontuação, então não é frase, tá? A frase é qualquer enunciado que estabelece uma comunicação. Por exemplo, a professora cumprimentou os alunos do 8º ano do CMB. Então, isso é uma frase, porque estabeleceu uma comunicação. Então, quando a comunicação pode ser chamada de frase nominal, aqui, ó, só tem nome, não é? E frase verbal aqui, porque aparece o verbo, tá? Então, veja. Nesse caso aqui e nesse, frase. Frase nominal, porque não tem verbo, e aqui frase verbal. A oração é obrigado à presença do verbo, tá? O juiz condenou o réu. Então, condenou é o verbo, é uma oração. Essa aqui também é uma frase verbal, porque tem a presença do verbo. O juiz condenou o réu que recorreu à justiça. Aqui também é uma oração. São duas orações aqui, não é? Porque são dois verbos. Então, veja, condenou aqui, o juiz condenou é a primeira oração. O juiz condenou o réu é a primeira oração. Aí, que recorreu à justiça é a segunda oração por causa do verbo. Então, aqui é um período com duas orações, tá? Aí vem o período simples, não é? O juiz condenou o réu. É simples porque só tem uma oração. É simples. E período composto, o juiz condenou o réu que recorreu à justiça. O período é composto aqui de duas orações. O juiz condenou o réu, é a primeira oração, que recorreu à justiça, segunda oração. Então, veja, a única que é diferente aqui de todas é a frase nominal, porque frase nominal, ela não é oração, ela não é período, não é? Agora, a oração, às vezes, é a mesma coisa que a frase verbal, porque as duas são, obrigada a presença do verbo. E também o período simples, porque só tem um verbo, não é? Então, o juiz condenou o réu, é um período simples, é uma frase verbal e é uma oração. Agora, o período é composto quando tem mais de uma oração. O juiz condenou o réu que recorreu à justiça, mas se não obteve sucesso. E aí poderia ter muitas orações, contanto que no final tivesse o ponto, aí seria período composto. Tá certo? A única diferença é porque a oração, às vezes, ela não precisa ter o sentido completo, a oração, tá certo? Vamos dizer assim, é necessário que estude. É necessário é uma oração, por causa do verbo é. Mas não tem sentido completo. É necessário, não diz uma informação. Só completa a informação com o restante
com a outra oração, né? Que estude. Estude é verbo, aí sim, completa a oração com sentido, certo? Então, a oração não precisa ter sentido completo. O que precisa ter sentido completo é o período simples, é o período composto, é a frase verbal e a frase nominal, tá bom? Agora, a oração aqui, ela tem um sentido completo, porque ela começa com letra maiúscula e termina no ponto. Mas não é obrigado a oração ter, não, tá? Tem oração que não tem sentido completo. Tudo bem? Aqui foi só uma revisãozinha, nós já trabalhamos esse assunto. Então, vamos à próxima. Agora, sobre os termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, ó, muitas informações aqui sobre o sujeito. Então, veja, as ruas são intransitáveis. Então, a primeira coisa que você observa é o verbo são. O que é que são aqui? São se refere às ruas. As ruas são. Então, o sujeito, ele concorda, o verbo concorda com o sujeito, tá? As ruas são, é uma maneira de você reconhecer aqui o sujeito. Outra coisa, as ruas são intransitáveis. Você disse alguma coisa sobre as ruas. Então, o sujeito é aquilo que se fala dele, diz alguma coisa dele, tá certo? Então, há muitas maneiras de você reconhecer o sujeito. Mas nem sempre o sujeito vem nessa sequência. As ruas são intransitáveis. Nem sempre vem assim, sujeito predicado. Pode vir o contrário, não é? São intransitáveis as ruas. Do mesmo jeito, o sujeito continua sendo as ruas, porque o sujeito concorda com o verbo. Sempre que você for trabalhar sujeito e predicado, observe o verbo, tá? Porque o verbo é o que vai concordar com o sujeito. E aí, o sujeito é o ser, é o que se diz alguma coisa dele. Então, as ruas é o sujeito, são é o verbo, intransitáveis o predicado. Quando você tira o sujeito, o restante da frase é predicado. E o verbo faz sempre parte do predicado. Então, as ruas é o sujeito, são intransitáveis é o predicado. Tudo bem? Então, de sujeito e predicado, entenderam, não é? Então, vamos continuar. Então, a disposição do sujeito na oração. Ordem direta, quando o sujeito se apresenta antes do predicado da oração, ou seja, nessa sequência, ó, sujeito, predicado. Isso aqui é uma ordem direta. A menina estuda, sujeito, predicado, não é? Então, as mães preocupam-se muito com os filhos. Olha o verbo aqui. Quem é que se preocupam tanto? As mães. Então, sempre observa o verbo. O verbo faz parte do predicado. O sujeito é o ser que você fala dele, diz alguma coisa dele, tá certo? Então, o sujeito aqui é as mães. Mas nem sempre vem nessa ordem direta, tá? Às vezes, vem o predicado e depois o sujeito. Ordem inversa, quando o sujeito se apresenta depois do predicado, ou em outra ordem diferente da ordem direta. Ou seja, o sujeito ele pode estar no começo, no meio ou no final da frase. Preocupam-se as mães com os filhos. Preocupam-se com os filhos as mães. Certo? Então, veja essa aqui a ordem inversa aqui, tá? Então, inversa, vem predicado, depois sujeito. Arrombaram a janela com a maior facilidade os bandidos. Na verdade, a ordem direta seria
Os bandidos arrombaram a janela com maior facilidade, tá certo? Então vem primeiro predicado, depois sujeito. Isso aí é a ordem inversa. Mas sempre você observa o verbo. Quem arrombaram? Os bandidos. Então, cuidado, sujeito, os bandidos, porque o verbo se refere a ele. E o verbo faz parte do predicado. Então, vamos aos exercícios. Sobre as orações a seguir, separe o sujeito do predicado e informe se estão na ordem direta ou inversa. Aqui, ó. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Quem pousou? Um bando de andorinhas, não é? Quando eu falo um bando de andorinhas, aqui é o sujeito. Só que esse sujeito, ele tem quantas palavras? Bando, duas, uma, duas, três, quatro. Um bando de andorinhas. Quatro palavras. Mas dessas quatro, qual é a mais importante? Não é bando? Porque concordou com pousou? Então, bando é o núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante do sujeito. O progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos aumentaram o consumo da borracha. Olha como esse sujeito aqui, como tem várias palavras. Aqui você vai observar o verbo, não é? Quem aumentaram? Aumentaram se refere ao progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos aumentaram o consumo da borracha. Então, a palavra mais importante, o progresso, né? Que concorda com... o progresso é um núcleo, o progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria. Progresso e desenvolvimento aumentaram. Porque esse sujeito aqui, ele é composto, tá? Ele é composto de dois elementos. Então, o verbo fica no predicado. Quando você tira o sujeito, o restante que sobra da frase é predicado. Então, esse sujeito aqui é um sujeito composto. O progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos aumentaram. Então, até aqui é o sujeito. A partir de aumentaram é o predicado. Aumentar o consumo da borracha é o predicado. Com maior poder aquisitivo, muitos brasileiros fazem viagens ao exterior. Então, qual é o sujeito aqui? Quem fazem viagens? Quem fazem não são muitos brasileiros? Então, muitos brasileiros é o sujeito, tá? E o predicado é fazem viagem ao exterior com maior poder aquisitivo. Quando você tira o sujeito, o que sobra é predicado. Nesse caso aqui, foi uma ordem inversa, não é? O sujeito aqui está no meio da frase, ó. Muitos brasileiros fazem viagem ao exterior com maior frequência. Então, veja, poucos entenderam o plano. Aqui, entenderam. Quem entenderam? Poucos. Então, poucos é o sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito foi formado por um pronome indefinido. Então, poucos é o sujeito, entender o plano é o predicado. Nesse caso aqui está uma ordem direta, mas essa aqui já está inversa. Com saudades, eu saí à procura do amigo. Saí. Quem saiu? Não é eu? Então, eu é o sujeito. Tirando eu, o restante é predicado. Saí à procura do amigo com saudade. Ou com saudade, saiu à procura do amigo, é o predicado. O único que você tira aqui é o sujeito. O sujeito e concorda sempre com o verbo, tá? Mas o sujeito é o ser de que você fala alguma coisa, tá? Diz alguma coisa dele. E o verbo e o restante da frase, predicado. Aqui vem a correção. Um bando de andorinhas pousou no fio elétrico. Sujeito, um bando de andorinhas. Predicado, pousou no fio elétrico. E essa oração está na ordem direta. O progresso da indústria automobilística e o desenvolvimento da indústria de pneumáticos aumentaram o consumo da borracha. Sujeito,
o progresso da indústria automobilística, o desenvolvimento da indústria de pneumáticos. Predicado, aumentaram o consumo da borracha. Veja que o verbo faz parte do predicado, tá certo? Isso aqui é uma oração na ordem direta, porque aparece sujeito e predicado. Aí, com maior poder aquisitivo, muitos brasileiros fazem viagens ao exterior. Sujeito, muitos brasileiros. Predicado, com maior poder aquisitivo, fazem viagem ao exterior. Veja que aqui está na ordem inversa e o verbo faz parte do predicado, ordem inversa. Poucos entenderam o plano. Poucos é o sujeito, é um pronome definido, predicado, entenderam o plano. Veja que o verbo faz parte do predicado. E entenderam se refere a poucos, não é? Então, sempre observa o verbo, que o verbo vai concordar com o sujeito. Com saudade, eu saí à procura do amigo. Saí aqui se refere a eu, concorda com eu. Então, eu é o sujeito e sair à procura do amigo com saudade é o predicado. Aqui é uma ordem inversa porque vem predicado, né, e depois sujeito. Aí vem o sujeito e seu núcleo. Eu já comentei alguma coisa do núcleo. O núcleo é a palavra mais importante do verbo, né? O núcleo é a palavra mais importante. O sujeito é um termo essencial da oração, isto é, um termo que não pode faltar para que a oração esteja completa. Este termo essencial pode ser formado por várias palavras, mas sempre haverá uma ou mais de uma que serão mais significativas no termo, ou seja, serão o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito será sempre representado por um substantivo, um pronome, né? Um termo ou uma expressão substantivada com valor de substantivo. Então, analise o período a seguir. Vários jovens irlandeses estudam em Londres. Aqui o verbo estudam. Quem estuda? Vários jovens irlandeses. Então, aqui é o sujeito. Veja que aqui são 3 palavras, vários jovens irlandeses. Dessas 3, qual é a mais importante que concorda com o estudo? Jovens. Então, jovens é o núcleo do sujeito. E o predicado, estudam em Londres, e o verbo faz parte do predicado. No sujeito em destaque, vários jovens irlandeses, qual é o termo mais importante, de maior significado e que é representado por um substantivo ou uma palavra com valor substantivado? O núcleo do sujeito será o termo jovens, prof. Então, aqui é uma fala, não é? Então, jovens é o núcleo. Agora, o sujeito é tudo isso, vários jovens irlandeses. Só que desses aí, uma palavra é mais importante, que é o jovem, não é, que concordam com estudam. Aí vem, vários jovens irlandeses estudam em Londres, sujeito, predicado. No sujeito em destaque, vários jovens irlandeses, qual é o termo mais importante, de maior significado, que é representado por um substantivo ou palavra de valor de substantivo? O núcleo do sujeito será o termo jovens, não é? Que é a palavra mais importante. Os jovens estudam, concorda. Aí aqui vários, só complementa aí o sujeito, porque o núcleo é jovens. Aí vem classificação do sujeito. O sujeito ele pode ser simples, composto, elíptico ou desinicial. Nós vamos trabalhar muito com esse desinicial, o nome, porque é o que aparece no português linguagens, tá bom? Então, sujeito simples, composto, desinicial é a mesma coisa que oculto, elíptico, indeterminado. Importante lembrar que ainda existem as orações sem sujeito, tá? Então, vamos estudar depois a oração sem sujeito. E lembrando que os tipos de sujeito: simples, composto, desinicial, elíptico, oculto e indeterminado. Então, classificação do sujeito. É importante compreender o que é um sujeito determinado. Sendo assim,
Perceba que identifica-se esses tipos de sujeito pelo contexto ou pela determinação do verbo, que naturalmente sempre concorda com o sujeito. São 3 os tipos de sujeito determinados. Então, sujeito simples é quando apresenta apenas um núcleo. A professora chegou mais cedo hoje. Sujeito, a professora. É simples, porque só tem um núcleo, professora. Agora, se fosse a professora e o coordenador chegaram mais cedo hoje, aí seria composto, porque aí seriam 2 núcleos. Composto quando houver 2 ou mais núcleos, tá? Os tigres e os rinocerontes são ameaçados de extinção. Ó, tigres e rinocerontes, 2 núcleos, então sujeito composto, tá? Então vamos lá. Sujeito elíptico, ou desinicial ou oculto, não está escrito na oração, mas se é identificado pela terminação ou desinência do verbo. Toda a oração é o predicado. Ficamos impressionados com tanta competência. Não, dá para saber tranquilamente qual é o sujeito. Quem ficamos? Esse ambos aqui, essa desinência, concorda com quem aqui, que falta? Nós. O sujeito desinicial, ele não está escrito na oração, mas dá para saber. Dá para saber que, quando eu digo ficamos impressionados, é o nós. Então, sujeito desinicial, nós. Pela terminação, ambos, refere-se à primeira pessoa do plural, nós. Então, é um sujeito desinicial, porque eu sei por causa da desinência, né? Nós, está elíptico, está oculto, tá? Ele é um sujeito desinicial, eu só sei por causa dessa desinência, desse finalzinho aí, tá bom? Então, vamos ao exercício. Um bando de passarinhos pousou na palmeira. Pousou. Quem pousou? O bando. Então, o bando de passarinho é o sujeito, né? E o núcleo é bando. Minha mãe e minha tia estavam no portão da escola. Sujeito. Minha mãe e minha tia. Aí estavam no portão da escola, predicado. Aqui é composto. Mãe e tia. Tem 2 núcleos. Na fabricação de utensílios domésticos, usamos a madeira. Aqui pelo verbo usamos. Quem usamos? Então, sujeito, a madeira. Predicado. Na fabricação de utensílios domésticos. Usamos. Então, aqui está na ordem inversa. O sujeito é a madeira. Carlos e Ana reuniram-se em reunião de condomínio. Então, Carlos e Ana é o sujeito composto. Veja que o verbo concorda com ele, né? Então, sujeito Carlos e Ana. Tirando o sujeito, o restante é predicado. Reuniram-se em reunião de condomínio. A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. Quem é que é aqui? É a luta. Então, o sujeito sempre concorda, o verbo sempre concorda com o sujeito. Então, a luta em defesa do ambiente é o sujeito. Dessas palavras todas, a luta em defesa do ambiente, a principal delas é luta e é o núcleo. Aqui é somente o gabarito. Um bando de passarinhos, núcleo do sujeito, bando. Minha mãe e minha tia, núcleo do sujeito, mãe e tia. Nós aqui é o sujeito. Carlos e Ana, sujeito composto, né? A luta em defesa do ambiente é o sujeito, o núcleo, lua. Aí vem. Classifica o sujeito em simples, composto ou desinicial. Abraçaram-se contentes os jogadores e técnicos vitoriosos. Quem abraçaram-se contentes? Os jogadores, né? Então, o sujeito aqui é os jogadores técnicos vitoriosos, sujeito composto. Os olhos parados, bonitos e tristes, fixavam o horizonte. Quem fixavam? Os olhos, que é o sujeito, aqui é o núcleo, tá? Mas tudo isso aqui é o sujeito. Para os olhos parados, bonitos e tristes.
é o sujeito. E aqui é o núcleo. E o predicado, depois com o verbo em diante, ó, fixavam o horizonte. Olhávamos as vitrines. Nós, né? Sujeito desinicial. Não está escrito, mas subtende. Alguém pagou a conta. Sujeito simples, alguém. Ainda eram pequenas as casas exportadoras de cacau. Quem é que eram as casas exportadoras? Não é? Aqui o sujeito está no final, tá certo? Mas é um sujeito simples. Tudo bem? Então aqui é só o gabarito, tá certo? Só o gabarito. Abraçaram-se contentes os jogadores e técnicos vitoriosos. Jogadores técnicos vitoriosos é o sujeito composto, porque tem dois núcleos, jogadores e técnico. E o predicado é o verbo e o restante da frase. Abraçaram-se contentes. Os olhos parados, bonitos e tristes, fixaram o horizonte. Quem fixaram os olhos? É o sujeito. Os olhos é o núcleo do sujeito, né? É um sujeito simples, mas só que tudo isso aqui é o sujeito. Olhos é apenas o núcleo do sujeito, mas o sujeito é os olhos parados, bonitos e tristes. E é simples. Aí vem, olhávamos as vitrines. Dá para saber quem olhávamos pela terminação do verbo. Dá para saber que é o nós. Então, o nós é um sujeito determinado. Ele é classificado como desinicial, oculto, não é? Ele não aparece, mas fica subtendido. Alguém pagou a conta. Alguém é o sujeito e é o núcleo, só tem um núcleo, sujeito simples. Ainda eram pequenas as casas exportadoras de cacau. Quem é que eram? Não é as casas? Então, as casas é o sujeito, não é? É o sujeito. E o predicado, quando tira o sujeito, o predicado é o restante. Então, as casas exportadoras de cacau é o sujeito simples, porém o núcleo, casas. E ainda eram pequenas, é o predicado. Tudo certo? Então, estudamos sujeitos, tipos de sujeito. Hoje o simples, que só possui um núcleo, o composto, que possui mais de um núcleo, e o sujeito indeterminado, e o sujeito desinicial. O sujeito desinicial é aquele que não está escrito, mas que você entende pela terminação do verbo. Tudo bem? Entenderam direitinho? Então hoje tem mais classificação para o sujeito, tá? Vamos estudar ainda o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. Mas hoje é apenas o sujeito simples, não é? O sujeito composto e o desinicial. Esse desinicial, ele é classificado também em sujeito oculto ou elíptico. Oculto é que não vê, mas que você sabe pela terminação do verbo. Elíptico é o que não aparece na frase, mas que você subtende. E desinicial é pela desinência. Então, esse aqui não erra nunca, porque vem 3 conceitos, não é? Mas vamos trabalhar com essa palavra desinicial, que é o que aparece no livrinho de vocês, no Português Linguagens. Tudo certo? Mas a gramática aceita também os outros, oculto, elíptico ou desinicial. Então, boa tarde e até a próxima.